Vocês estão felizes? Glória a Deus que vocês estão felizes. Isso é bom. Irmãos, como sempre, eu estava amedrontada. O que falar para vocês hoje? O que dizer para vocês hoje? E quando foi no domingo pela manhã, meu esposo ministrava ali e nos ensinava sobre discipulado. E quando foi à noite também ele pregou e ele falou sobre frutificar, sobre a necessidade que a gente tem de frutificar. E eu estava sentada ali e eu disse, pronto, e agora? O que é que eu vou falar? Porque meu sermão já estava pronto e eu também irei falar sobre frutificar. E eu questionei Deus e disse, pronto, agora Deus, o que é que eu vou falar? Ele já falou tudo. Ele viu o meu sermão, acho que ele fez, fala a verdade. E do mesmo jeito que Deus me mostrou essa palavra, Ele usou um versículo para confirmá-la. E esse versículo está exatamente no texto que Ele me mostrou. Ele disse assim, fala, pode falar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. E eu disse, tá bom. Não questionei mais. Chorei horrores na pregação do meu marido. Foi bênção. E eu quero falar primeiro para vocês como essa palavra veio até a mim, né? Eu estava no culto de posse do nosso pastor em Petrolina. E de repente me veio uma lembrança e um pensamento. E uma palavra, né? E junto com essa palavra, gente, como o vento aqui é impetuoso, né? E junto com essa palavra, uma lembrança, e eu fiquei com essa palavra na minha cabeça, e o culto acontecendo, e eu não prestava atenção no culto, e eu comecei a questionar, eu disse, pronto, de novo, agora foi que deu. Eita, que eu tô pernambucana, né? E até que eu não aguentei mais e perguntei pro Lucas, e ele tá de prova, eu perguntei, Lucas, onde fica, qual é o capítulo que fica a parábola do semeador? Eu já tinha folheado ali rapidinho a Bíblia, meio que escondido, e não tinha achado. E ele procurou no celular dele e me mostrou. E eu rapidinho li, né? Ele me mostrou onde ficava e eu quero que vocês abram suas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 13. Lá está escrito a parábola do semeador. Mateus 13. Amém? A foto. Ai, gente, se isso pega, já pegou, né? Glória a Deus. Mas tem que ficar bonito pra foto, porque, não é? A partir do verso 1 até o 9. A palavra de Deus fala. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu à beira da praia, onde logo se ajuntou uma multidão tão grande que ele entrou num barco e ensinava dali, enquanto o povo ouvia da praia. Jesus usou muitas parábolas e em seu sermão, tais como esta. Um lavrador saiu a semear, e enquanto espalhava as sementes pelo solo, uma parte delas caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em solo cheio de pedra, onde a terra era pouco profunda. As plantas brotaram muito depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou as plantas, e elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz. Outras sementes caíram entre espinhos,
que cresceram e sufocaram as plantas novas. Mas outra parte caiu em bom solo e deram uma colheita que era 30, 60, até mesmo 100 vezes aquilo que lhe tinham plantado. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Amém? E eu estava lá, né? Eu li de verdade, gente, isso no meio do culto. Em nome de Jesus, né? E eu disse, pronto, agora que eu li, meu coração vai se acalmar a esse respeito. Mas só que não. Deus começou a falar comigo. E Ele disse, mas eu não quero falar de mim, o semeador. Eu quero falar do solo. Terra boa. E o tema dessa mensagem vai ser solo fértil, que eu acredito que todos são aqui. Amém? E diante dessa palavra, Deus também me fez me lembrar do que foi falado aqui no culto de envio do nosso pastor. E o Lucas falou que a gente estávamos enviando a nossa melhor semente. E como isso ardeu no meu coração. E Deus tem plantado sementes boas nesse lugar. Quando Ele falou, a gente está enviando a nossa melhor semente. Eu disse, e agora? Se a semente foi. E agora? Quanto vocês têm produzido solo? A semente foi plantada. E eu disse, e agora, Deus, o que é que eu faço? 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 A semente se foi. Mas calma aí, viu, gente? Calma aí, deixa eu achar aqui onde eu me perdi. Temos a melhor semente. E ele falou também no culto que temos que frutificar e derramar sobre os outros a graça de Deus que nós recebemos. E eu me questionei mais uma vez, e como a gente deve espalhar? Através da palavra semeada em nossos corações. É assim que nós devemos espalhar as sementes de Deus. A frutificação, ela é a reação positiva de quem tem a palavra de Deus semeada em seu coração. E essas pessoas, elas reagem, acolhem a palavra, seguem a Jesus e se tornam seus discípulos e creem verdadeiramente em Jesus. Esses são solos bons que vão produzir. Agora, o quanto você vai produzir está nas suas mãos. 30, 60, 100, até mais do que o semeador está plantando. Né? Eu acompanhava uma pastora. Acompanho. E ela contava um pouco da sua vida. E ela dizia que hoje, para ela ser bem-sucedida ministerialmente, ela entendeu que onde ela fosse plantada, ela teria que florescer e frutificar. E isso foi onde o meu coração se alegrou e eu fiquei mais animada, porque a nossa semente foi enviada e eu me desesperei, e agora? Onde ele foi plantado, ele floresceu e frutificou e gerou novas sementes. Nós não estamos perdidos. Uma pessoa que frutifica, ela tem que gerar novas sementes. E Deus disse, eu tenho sido cuidadoso com esse solo. Tenho sido cuidadoso com esse solo e não tem faltado nada para ele. Eu sou o semeador e sei o que estou fazendo. E a minha vontade é que esse solo produza mais do que eu estou plantando.
E para te ajudar a entender qual solo você é e o que você está produzindo, eu quero que você volte lá para a palavra. Volta lá. Verso 4. A palavra fala o seguinte: algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Amém. O caminho representa o coração de uma pessoa que ouve a palavra e não entende. Então vem o maligno e arranca essa semente do coração. Como assim? Ouve e não entende. É a mesma coisa que você olhar e não enxergar, né, Maciel? Sabe aquele ditado que você olha para alguém e diz: tô vendo, mas não tô enxergando? É a mesma coisa você ouvir e não entender. Mas a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é pura e verdadeira, né? E eu quero que você abra suas Bíblias. Abra não, já está aberto, né, gente? Vamos lá para o versículo 10. Para o versículo 10. Fala assim: seus discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por meio de parábolas difíceis de entender? E Jesus respondeu, Jesus explica: a vocês foi permitido a entender a respeito dos mistérios do reino de Deus, e a outros não. Igreja, nós somos privilegiados. Alguns foi dados o privilégio de entender os mistérios do reino de Deus, e a outros não. E sabe como é que você vai entender? Através da semente de Deus, que é a palavra, e foi plantada no seu coração. A palavra que é pura, verdadeira, não deixa pontas soltas e não tem falha. Amém? E para que fique mais fácil para você entender, eu quero falar mais sobre a palavra. Lá no livro de Êxodo está escrito os 10 mandamentos, no capítulo 20. E eu separei alguns aqui para que vocês ouçam. Lá está escrito: não mate, não pratique adultério, não roube. Isso é verdade? É verdade, gente? Está escrito lá, os 10 mandamentos: não mate, não roube, não cometa adultério. Vocês acompanharam o caso do Lázaro na TV, lá em Minas? Acompanharam, gente? Da hora, não foi? O bandido lá, e a polícia meteu tiro nele, foi tiro até no dedinho do pé, e foi muito bom, porque ele merecia morrer. Ele fez muita coisa errada. Ele merecia morrer, fez muita coisa errada, ele era mau. Irmãos, já era a semente que Deus plantou na sua vida. A palavra de Deus fala que devemos amar uns aos outros como a si mesmo. Sabe o que esse cara merecia? Ele merecia se arrepender. Ele merecia reconhecer o amor de Deus no seu coração. Nós não fomos feitos juiz. Nós não nascemos para ser juiz. Não somos nós que decidimos o que é bom para o outro, se alguém deve ser perdoado ou não. Ô irmão, se você disse que foi bem merecido, irmãos, pelo amor de Deus, se converta. Assim você joga fora o que Cristo fez por nós. Na sua trajetória, Cristo demonstrou uma coisa que é o ponto de tudo, que é o amor. E principalmente o amor ao próximo. É assim que Satanás rouba a semente que é semeada no seu coração, enganando você. Nós temos que olhar para as pessoas com esperança, não julgando o pecado dela. É dessa maneira que nós temos que frutificar, ser um solo que frutifica, um solo fértil. É dessa forma que devemos ser.
Aí está escrito lá também, não cometeis adultério. Mas eu estava em casa quieto, daí fulano chegou, dando sopa, veio para cima de mim, aí eu não aguentei, né? Irmãos, quem tem que ser forte é você. Deus já te deu um entendimento para que você entenda e consiga passar pelas adversidades. Glória a Deus. Quem tem que ser forte é você. Segundo, outras sementes caíram em solo cheio de pedra, onde o solo era raso e não cresceram raiz. O solo raso, irmãos, representa o coração de quem ouve a palavra e recebe com verdadeira alegria, mas não tem profundidade em sua raiz. Em sua vida, vêm as dificuldades e as perseguições, e por causa da fé, abandona. Vêm as perseguições por causa da fé e abandona. Tem crentes que é igual a um pé de coentro. Não pode ver um sozinho que arreia, não é verdade? Ah, é porque isso, ah, é porque aquilo, é porque eu sou fraco, fulano é forte, é porque eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, é porque eu não sei. Irmãos, pelo amor de Deus, você tem que ser igual a uma palmeira. A raiz da palmeira é tão profunda, que sua cabeça arrasta no chão, mas ela sempre volta a ficar de pé. É assim que um crente deve ser. Igual uma palmeira. Tem uma musiquinha, mas eu não sei, não vou cantar não, porque eu não sei cantar. Ai, Jesus. Lucas falava aqui pela escola bíblica dominical, e vocês estão perdendo de aprender mais de Deus, que nós devemos parar de beber leite. Quem estava aqui sabe. E devemos começar a comer coisas sólidas, porque quem bebe leite é menino, e nós não somos mais meninos. Temos que começar a viver, a comer coisas sólidas, a viver de maneira que nos fortaleça, de maneira que nos deixe de pé, sempre que tropeçarmos, sempre que vir as adversidades. E tem muita gente, irmãos, pregando um evangelho enganoso. Se você se converter, seus problemas vão acabar. É mentira. É mentira. Quanto mais perto de Deus, mais Satanás quer lhe comer vivo. Quanto mais perto de Deus, mais Satanás quer lhe comer vivo. Ai, mas Vânia, quando eu era do mundo, eu não passava por esse tipo de problema. Claro que não. Claro que você não passava por esses problemas porque você já era de Satanás. Ele ia se preocupar com o quê? Ele ia ter preocupação com você em quê? Se você já fazia tudo que ele queria. Não é verdade? Então, Satanás estava de boa, né? Só aproveitando. Você tem que entender que você tem uma semente plantada agora no seu coração. E você tem que deixar que as raízes se aprofundem, que crie laços, entrelaces em você, que nada lhe derrube. Nada lhe derrube. Deixar de mimimi, de culpar os outros pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelos seus problemas. Ah, mas eu adoeci e ninguém da igreja foi lá me ver. Eu desviei porque o discipulador que eu arrumei não era top. Era o pastor, ao invés de ser o pastor, era Maciel. Aí ele desviou. Olha, a perseguição continua. Ai, gente. Sabe, a gente tem que se fortalecer. Entender que essas desculpinhas, essas crises emocional que você tem, é Satanás roubando as sementes que Deus plantou em você. Em terceiro lugar, as outras sementes caíram em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas novas. O solo com espinhos representa um coração que ouve a mensagem,
mas as preocupações da vida e o engano das riquezas sufocam as plantas e ela não produz. Amém? Preocupada eu? Somos, irmãos. Somos todos preocupação. E quais são essas preocupações? Trabalho, filho, namorado, casamento, sociedade, descanso e etc. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que colocar comida na minha casa. Se eu não colocar, quem vai colocar? Certo. Você tem que trabalhar. Mas daí tu chega cansado em casa e diz, eu não vou pro culto porque eu estou cansado, porque tive que trabalhar e eu tenho direito a descanso. É verdade? Abra suas Bíblias. Volta um pouquinho o texto. No mesmo livro, volta uns capítulos antes, por favor. Capítulo 6. A partir do 24, do versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Olha o que Deus diz. Você não pode servir a dois patrões, porque odiarão um e amarão ao outro, ou serão fiéis a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. 25. Portanto, minha palavra é a seguinte, olha a semente de Deus. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fique preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não tem a ver com trabalho, com filhos, com marido, com esposa. Não tem a ver com fama. Tem a ver com o que o seu coração foca. Com o que o coração de vocês produz. Está se produzindo para o reino ou está causando distração para você? Para que você não enxergue e Satanás venha e roube a semente que foi plantada no seu coração. Não é em ter, é em que isso tem de você. O que é que isso está tomando de você? O que é que as distrações, as preocupações estão tomando de você? Sabe, o diabo tentou Jesus com comida, poder e fama. Imagina o que é que ele vai fazer para distrair você. Imagina aí o que é que ele vai fazer para distrair você. Não se engane com as coisas daqui. A vida, a promessa de uma vida perfeita, ela não existe nesse mundo. E a palavra de Deus mais uma vez fala: sim, no mundo terei aflições. É isso que a palavra de Deus fala. Não se engane pensando que a promessa de Deus em ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida maravilhosa está aqui. Não. Isso já está guardado e a gente tem que ralar para conquistar e chegar lá. Amém? Em quarto lugar, as outras sementes caíram em terreno bom. Terra boa. Terra boa representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende. E dá uma colheita de 30, 60, até 100 vezes mais do que foi plantado. E é isso que Deus quer para vocês. Deus não quer menos, Deus quer mais. Não é tempo de fraquejar, não é tempo de se amedrontar, de ficar chorando, se lamentando. É tempo de ser corajoso. Que tipo, igreja, de solo você é? Você tem produzido? Versículo 12 fala: porque aquele que tem receberá mais,
e terá em grande abundância. Mas aqueles que não têm, até mesmo o pouco lhe será tirado. Quanto você tem produzido? Quanto você tem produzido? Nós falávamos aqui da necessidade de frutificar, para que a graça que há em nós possa ser derramada sobre os outros. E como você vai derramar? E como vai acontecer essa derramação de graça sobre a vida dos outros? Quando você frutificar e gerar novas sementes. E essas sementes vão ser plantadas, vão frutificar, vão gerar novas sementes e vão ser plantadas novamente, vão frutificar e vão gerar novas sementes e assim sucessivamente. Os nossos pastores foram plantados aqui, frutificaram e geraram novas sementes. E é por isso que vocês estão aqui. Vocês são geração do nosso pastor. E ele foi plantado em outro lugar. E eu acredito que ele vai crescer, vai frutificar e vai gerar novas sementes. Sabe por quê? Porque ele absorveu, ele aproveitou e absorveu o cuidado do semeador. E esse semeador tem feito o mesmo por vocês. Para esse solo não está faltando nada. Os cuidados de Deus têm sido jogados sobre esse solo. E se você não absorveu, se você está vendo algum defeito, a culpa não é do semeador, muito menos a semente, porque a semente foi boa. A semente é boa. E eu quis usar uma palavra aqui e fiquei indecisa se usava ela ou não. Aí eu vou usar. Se você está vendo algum defeito aqui, o problema está em você, porque você é uma terra seca. E eu pensei, por que usar esse termo? Muitas vezes nós nos dirigimos aos nossos missionários Maciel e Cliciane, quem tem esse costume aqui, manda mensagem para mim: e aí, terra? E eu: ih, terra! Gente, que colocação perfeita. Que colocação perfeita. Nós somos terra, somos solos que o Senhor anda semeando. E semeia o melhor. E sabe o que está fazendo. Porque nós não lidamos com um Deus inocente, que não sai. Eu vou plantar isso aqui para ver o que é que isso dá. Não. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo e Ele tem semeado. E Ele disse: Vânia, diga a esse povo que eu estou a semear. Eu quero que esse povo produza. Eu estou a semear e quero que esse povo produza. E logo eu me lembrei de um dia que eu precisei de um favor do Nélio e ele não fez. Mas ele não é terra seca, irmãos. É só um exemplo. Não é essa história que eu vou contar para vocês. Eu precisei e liguei para Nélio. Nélio, tem como tu fazer isso? E ele disse: Vânia, não dá não. Tô na porta de casa, tô saindo para fazer uma visita. Só que em seguida, ele usou a colocação: tô indo ali visitar um terra seca. E eu disse: amém. Vá e leva um balde de água. Irmãos, eu disse isso. E ele colocou umas risadinhas lá. Só que eu esqueci de perguntar a ele se ele tinha entendido. E quando Deus me mostrou essa pregação, eu me lembrei. Vá e leve um balde de água. E quantas vezes Deus tem nos usado como baldes de água para que você produza. Para que você seja uma terra melhor. Você tem absorvido? Você tem pegado os nutrientes que o semeador tem jogado em você? Para que você seja uma terra boa?
Quantas vezes o nosso pastor não foi usado como balde de água para nossas vidas? E eu estava lá e enquanto eu estudava essa palavra, eu chorava. Eu digo, meu Deus. Tem muita terra seca, Senhor, na sua igreja. Tem muita terra seca, Senhor. Eu peço que o Senhor não desvie o teu caminho. Continua, Senhor. Continua semeando. E eu quero dizer para você que Deus deseja usar você. O desejo do Senhor é te usar. Deus, ele não escolhe ninguém. A própria palavra falava que ele estava a semear. Ele semeou em solos rasos, em solos cheios de espinhos. E em solos bons. Agora, não depende de Deus o quanto você vai produzir. Depende de você. Depende do solo. Para que as coisas produzam, para que as coisas cresçam, para que a gente tenha alimentos, precisa de solo. E Deus está falando essa noite, diga a eles que eu sou o semeador. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu vou semear. Igreja, a semente é a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. A palavra de Deus fala que a nós foi dado esse entendimento de entender coisas que outros não entendem. E só a palavra de Deus consegue nos mostrar isso. Leiam a Bíblia. Deixe de preguiça. Comecem a ler, mas eu não entendo. Poxa vida, você não ora não, pedindo a Deus para que lhe mostre, para que abra o seu entendimento. Deixe de mimimi, de reclamar, de colocar defeito nos outros, de se achar fraco. Ore, leia a Bíblia e você se fortalece. Ah, mas eu não fui escolhido. Como assim você não foi escolhido? Entenda, Deus, ele semeava e não escolhia solo. Ele semeava em todos os solos. Ele só quer que você produza. Porque ele já tem a semente, ele já deu para você. E dá mais, e joga água, e põe adubo. E se vier os fungos, as lagartas, ele joga veneno. Deus é um Deus cuidadoso. Se você está seco, o problema não é de Deus. Faça a sua parte. Se fortaleça. Se encha da graça de Deus. Para que você produza mais do que Ele está plantando. E nós somos uma geração que precisamos entender, que precisamos nos fortalecer, que precisamos estar fortes para os dias que virão. Nós estamos presenciando coisas que jamais vimos. Era falado. Quem lê a Bíblia, a gente sabia que isso tudo ia acontecer. Mas está acontecendo, nós estamos vendo. E como é que você vai estar para os próximos dias? Igual um pé de coentro? Nós estamos numa geração. Jane e Tarcísio estão grávidos. Nós estamos numa geração que estamos produzindo filhos. E queremos que nossos filhos sejam uma geração que proclame o Evangelho, que leve as boas novas de Cristo, que seja uma geração que ame a Cristo. Mas como é que essa geração vai ser forte? Vendo você, tendo você como exemplo fraco na fé. Nós precisamos gerar filhos e dar bons exemplos. E ser fortes para que eles cresçam fortes na fé. Gente, Deus disse, para essa igreja não está faltando nada. Não está faltando ensino. Não está faltando palavra boa. Não está faltando cuidado, não está faltando amor. Esse solo tem tudo. Se fortaleça.
Entenda que você tem que crescer, fortalecer, frutificar e gerar novas sementes. É assim que você vai espalhar a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. É dessa maneira que você faz. Quando você gerar novas sementes e elas forem plantadas através dos nossos filhos, através dos nossos discípulos, penso eu que orgulho o nosso pastor deve estar. Que orgulho o nosso pastor deve estar, porque aqui está uma geração de sementes. Aqui está uma geração e vai continuar essa geração. Eu tenho certeza que não vai parar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos frutificar e gerar novas sementes. Amém? Aqui eu encerro essa palavra e quero orar por você.